estamos aqui, né, para adorar e bendizer o nome do nosso Deus. Ele nos deu esta oportunidade, nós estarmos aqui na sua presença, estarmos aqui para engrandecer o nome do Senhor e aprender da sua palavra, né? A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Ela nos ilumina, ilumina os nossos caminhos, para que nós podemos trilhar caminhos de paz, caminhos de bênção para as nossas vidas. Nós estamos numa maratona de mensagem nas quintas-feiras, discorrendo um pouquinho aí no livro de Josué, aprendendo um pouco com Josué, no capítulo de número 4, nesta noite estarei discorrendo aqui o capítulo de número 4 do livro de Josué, Projeto Vida, né? Eu confesso que tenho sido abençoados aqui nas quintas-feiras, nesse Projeto Vida, e também nas ministrações que são realizadas aqui nos nossos cultos, né, de terça-feira, culto de aprendendo a palavra de Deus, em Filipenses, como nós nos desenvolvermos sobre o nosso caráter, o nosso crescimento, a nossa maturidade na vida espiritual. Nas quintas-feiras, nosso culto do Projeto de Vida, domingo, nosso culto da família, onde Deus tem falado também aos nossos corações, né, usando os teus servos, usando os pastores, os ministros da palavra de Deus, aqui em cima, neste púlpito. Todas as vezes que eu subo aqui, irmãos, eu subo com temor, né, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então eu subo com temor, e cada momento que eu faço da leitura da palavra de Deus, para estar pregando aqui no culto de quinta-feira, eu vou buscar diante de Deus. Peço que o Espírito Santo me inspire para falar aqui ao coração de vocês. E que a mensagem que seja transmitida aqui no culto de quinta-feira, primeiro seja transmitida para a minha vida. E quando eu sento que começo a fazer o meu esboço, começo a fazer a minha leitura, meu devocional, eu sinto e vejo Deus falando comigo primeiro, né? Então esta mensagem aqui que eu vou trazer a vocês, Deus falou comigo, e eu quero compartilhar ela com você. Que eu sei que algum texto, alguns pontos desta leitura vai falar ao teu coração, porque você não veio aqui nesta noite em vão. Você não veio aqui nesta noite para ouvir fábulas, ou até mesmo ouvir um guru, né, dar passos para você ter sucesso na vida. Aqui não sou guru para trazer passos para você. Sou um servo de Deus, que procuro ser o menor na presença de Deus, para que Ele possa me usar, para inspirar em você o direcionamento, aquilo que o Espírito e o Senhor Jesus quer falar ao teu coração. E nesta noite nós vamos estar discorrendo aqui no texto de Josué capítulo 4. O tema desta mensagem, eu já disse na quinta-feira passada, o tema hoje, para esta noite, é obtendo sucesso na vida. Nós vamos discorrer sobre este tema, obtendo sucesso na vida. Amém? Quantos de vocês querem obter sucesso na vida? Eu sonho com sucesso, irmãos. Eu sonho com sucesso. Todos os dias eu acordo e falo: Jesus, que esse meu dia seja um dia de sucesso para mim. Sucesso não é fama. Sucesso não tem nada a ver com fama. E é sobre isso que nós vamos discorrer aqui nesta noite, amém? O texto de Josué capítulo 4, verso 1 diz assim: Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel,
um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali então até o dia de hoje, ou melhor, e ali estão até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes, à vista de todo o povo, passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhe tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha a campina de Jericó. Versículo 14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra que foi lida aos nossos ouvidos, Senhor. Que esta palavra possa ir de encontro ao nosso coração nesta noite, possa produzir o resultado pelo qual ela está sendo enviada neste momento, Pai. Através do teu Espírito Santo, fale conosco, Senhor. Que esta mensagem possa dar-nos um norte, possa dar-nos um direcionamento, e que possamos, ó Deus, com esta palavra, vislumbrarmos a nossa vida e sairmos deste lugar, deste culto, nesta noite, abençoados pela esta mensagem, Senhor. E no nome de Jesus, alcance esse meu irmão, alcance essa minha irmã, este jovem, este adolescente, este meu irmão que está do outro lado nos assistindo, alcance este lar, esta família. Espírito Santo, faça o teu mover em nossos corações nessa noite. Tenha liberdade de trabalhar, de operar os sinais do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. É o que eu peço e desde já agradeço em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu vinha falando aqui, irmãos, no começo, antes da leitura, obter sucesso na vida todos nós queremos, todos nós almejamos obter sucesso na vida. O sucesso não é a fama, porque a fama é dada pelas pessoas, é o público, são as pessoas que dão, ou melhor, que retribuem a fama a alguém. A fama, ela é passageira. A fama, as pessoas podem ter fama tanto fazendo coisas ruins, quanto fazendo coisas boas. Depende do público que ele alcança. Então, sucesso não tem nada a ver com fama. A fama, ela não está, ou melhor, quem busca fama não se importa com o seu caráter. E quem aplaude alguém que está na fama não está preocupado se a pessoa tem caráter ou não. Então a fama, ela não está amarrada com os princípios. A fama está
envolto do que o público quer. Sucesso é diferente. Sucesso, ele tem tudo a ver com aquilo que eu sou, como ser, como pessoa. Sucesso é a minha trajetória, a minha carreira. Sucesso, ele está ligado com aquilo que eu tenho como caráter na vida. Então, todos nós buscamos sucesso. Eu achei interessante que a palavra sucesso no dicionário Michelins diz assim: aquilo que sucede, acontecimento, fato, qualquer resultado de um negócio, bem sucedido, bons resultados, êxito, isso faz parte da palavra sucesso. Bons resultados, êxito, aquilo que sucede, acontecimentos, isso aqui está envolto da palavra sucesso. Não existe sucesso no isolamento. Não existe sucesso na pessoa que busca se isolar. A fama isola, o sucesso não. A fama, ela isola o ser, ela isola o indivíduo. O sucesso não tem nada a ver com isolamento. O sucesso, ele carrega, ou seja, o sucesso, ele está envolto daquilo ou da forma que eu estou interagindo com o mundo, com as pessoas. Então, há esta lacuna entre o sucesso e a fama. Esse texto, ele começa dizendo, ou melhor, discorrendo, ele é uma continuação do capítulo de número 3, da passagem do povo ao Jordão. É uma continuação. Você que estava aqui, que acompanhou o texto da quinta-feira passada, né, sobre o relacionamento com o ser no mundo, isso aqui é uma continuação. É por isso que eu segui aqui uma série de mensagens, porque desde o capítulo 1 está continuando este processo na vida de Josué. E o capítulo 4 é a continuação do capítulo 3. Porque aqui demonstra, ele inicia dizendo, né, Deus falando com Josué, e dizendo para que Josué tomasse homens que fossem diante da arca e tirassem pedras do meio do Jordão. E aquelas pedras, elas teriam um significado para aquele ato, para aquele momento que eles estavam atravessando o Jordão. Então, este ato de Josué, convocar 12 homens, convocar o povo para passar o rio Jordão, é um ato de coragem. Porque vocês vão lembrar lá no capítulo 1 de Josué, Deus dizendo para Josué ter coragem. Então o capítulo 1, 2, 3 e 4 está relacionado no mundo da coragem. E ter sucesso na vida, obter sucesso na vida, eu preciso ter coragem para encarar a vida. E é isso que Josué, ele está sendo chamado aqui, para ter coragem para encarar a vida. Não é a vida dos filhos de Israel, é a vida de Josué, é a tua vida. Para encarar a vida, o irmão estava aqui dizendo, aqui que cantou aqui, eu não lembro o nome dele, eu ainda vou decorar os nomes de alguns irmãos aqui, né? Ailton, estava dizendo aqui que, quando ele pensou estar aqui, teve um certo desânimo, talvez pelos processos, como diz, pelo dia, pelo aquilo que ele vivenciou nesse dia de hoje. Mas é importante saber uma coisa, irmãos, que o Ailton teve coragem na vida para enfrentar o dia de hoje e estar aqui. E estar aqui. Então, todo momento da nossa vida, nós estamos sendo provocados a ter coragem. Coragem na vida. Do verso 1 até o versículo 3, está envolto na coragem que Josué tem. Se predispõe para enfrentar, para atravessar, para conduzir o povo na travessia do Jordão. Coragem. E esse texto, o texto de Josué, está envolto desta coragem. E é importante saber uma coisa, irmãos.
Eu achei interessante aqui uma frase de Winston Churchill, que ele vai dizer assim: o sucesso é ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. Eu achei essa frase interessante. Esta é uma frase para os grandes empresários, aqueles que estão o tempo inteiro galgando sucessos na vida profissional. Mas isso aqui tem todo um contexto para a nossa vida. É ir de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. A palavra entusiasmo, ela tem, eu achei muito interessante que a palavra entusiasmo, ela tem a questão do arrebatado. Ou seja, você se permitir ser arrebatado, empolgado. Os sinônimos desta palavra é prazer, euforia, alegria, animação. Entusiasmo tem tudo a ver com isso. Então, ou seja, para seguir de fracasso em fracasso, você precisa ter coragem. Com uma dose de entusiasmo na vida. Se permitir ser arrebatado na vida. E é isso que as pessoas estão se perdendo. As pessoas perdem o prazer de viver, o prazer de lidar com a vida, de lidar com as coisas. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não têm prazer. Não tem prazer da vida, não tem prazer de estar na igreja, não tem prazer de ouvir a palavra, não tem prazer de lidar com a família, de lidar com os filhos, de lidar com a própria vida. Se perdeu o prazer, mas hoje eu tenho uma palavra para você, meu irmão e minha irmã. Tenha coragem nesta vida. Tenha coragem. E a palavra coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor, da intimidação. Porque o tempo inteiro nós estamos sendo intimidados pela nossa vida, pelo aquilo que temos que enfrentar no dia a dia, pelas coisas que temos que enfrentar no decorrer da semana, no decorrer do mês, mesmo tendo medo. Coragem não é a ausência do medo, coragem tem a ver com o posicionamento para o enfrentamento deste medo. Coragem é a capacidade de agir, não é estacionar. Eu estou sem a graça, eu estou sem vontade, eu perdi o ânimo, estou sem vontade de viver. Então eu vou parar por aqui, eu vou estacionar por aqui. Talvez hoje você está aqui, ou você que está me assistindo, perdeu a vontade de viver, mas você está aqui. Por quê? Porque você agiu, e esta força que age na tua vida se chama Espírito Santo e se chama coragem. Aleluia, que está dentro de você. Coragem de enfrentar. Talvez você recebeu uma má notícia nesse dia de hoje. Talvez você passou por um alagamento na tua casa. E você está desesperado, como vai fazer no dia de amanhã, ou talvez nesse dia de hoje. Eu tenho uma mensagem para você. E essa mensagem é: minha irmã, meu irmão, tenha coragem. Tenha coragem. Comece a agir, mesmo que seja de fracasso em fracasso. Porque é o momento que nós nos sentimos que estamos fracassados. Fracassamos na nossa vida, fracassados no decorrer da nossa história, mesmo com esse sentimento de fracasso em fracasso, olhe para a tua vida com um olhar de entusiasmo. Aleluia, arrebatado você está nesta vida, então se empolgue com ela. Tenha alegria, aleluias. Tenha euforia com esta tua vida. E é isso que Josué está fazendo, do verso 1 ao versículo 3. Ele está movimentando as pessoas num encorajamento, numa euforia, sendo arrebatado pelaquilo que ele está vivendo. E Josué não está com medo, irmãos? Lógico
que Josué tem medo? O medo faz parte do desenvolvimento do ser humano. Mas nós não podemos nos prender no medo. Porque o medo, ele está aí, sendo carregado na nossa existência o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos carregando o medo na nossa história, na nossa existência, na nossa vida. Mas com o entusiasmo, com a coragem, nós venceremos os obstáculos e teremos sucesso na nossa vida. Sucesso é ter claro em minha mente que o que faço é para a minha posteridade. Sucesso é ter claro na minha mente o que eu estou fazendo na minha vida, como história, é para a minha posteridade, é para os meus filhos, é para aqueles que irão vir após mim. Entendam bem isso, irmãos. A existência sem a história é posteridade fracassada. No versículo 4 ao versículo 7, olha o que Deus vai dizer para Josué. Preste atenção aqui nessa mensagem. Chamou, pois, Josué 12 homens que escolhera dos filhos de Israel. Você vai encontrar nesse texto, e muitos textos na Bíblia, essa expressão, filhos de Israel. Talvez você nunca pensou nisso. Você vai encontrar em muitos textos bíblicos, quando Deus está se referindo, ou quando as Escrituras estão se referindo ao povo de Israel, você vai encontrar muitas das vezes dizendo aos filhos de Israel. No versículo 5, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus no meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, o que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Esta atitude, irmãos, é para o povo presente? Não. O que eles estão fazendo no presente, no agora, é para a posteridade, é para os filhos, é para a família futura. Sucesso é ter claro na minha mente que o que estou fazendo agora, no meu presente, no meu agora, vai alcançar a minha posteridade. E isso é uma grande dificuldade de se entender isso. Porque uma hora ou outra, o que eu escuto como profissional da área da psicologia é os pais negligentes, a posteridade. É as pessoas não se importando com a posteridade, com os filhos. E dói no meu coração quando eu escuto um pai de família dizer que quando eu morrer, que os meus filhos brigam com os meus bens. Então você está sendo caminhado para um fracasso na sua vida, na sua história. Sucesso é ter em mente, com o que eu faço agora, é para os meus filhos, é para a minha família, é para aqueles que ficarão e contarão a minha história, o meu legado. Contarão o meu legado, a minha história, levarão consigo um memorial. Então isso é sucesso, irmãos. É o que eu faço do presente. Sucesso é o que eu estou fazendo com a minha família.
É o que eu estou fazendo com os meus filhos. Filhos, sucesso é aquilo que você está fazendo com os teus pais. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Quer ter sucesso na vida? Então projete, pense no que você está fazendo agora, no que você está fazendo do teu presente. Se os teus filhos, a tua posteridade vai contar, vai testemunhar, vai escrever, vai pronunciar uma história que você plantou ela agora. E as pessoas acham que sucesso é apagar isso. É pais que não se importa com os filhos. Não se importa com a família. Isso aqui, irmãos, Deus está dizendo aqui, através de Josué, que o importante, o sucesso dessa trajetória, é o que os meus filhos vão dizer de mim. O que a posteridade que vai vir, vai dizer de mim. Isso é sucesso. Talvez você está correndo para ter bens, para juntar finanças, para ter condições financeiras abençoadoras. Isso é importante, isso é bom, todo ser humano deve se projetar para isso, mas talvez você está incansavelmente buscando essas coisas e achando que isso é sucesso na vida. E o texto e a vida não tem nada a ver com bens. Não tem nada a ver com projeção financeira. O que a vida me proporciona é como eu faço, ou melhor, como eu vivo ela agora, nos conceitos posteriores, familiares. É isso, irmãos. Evangelho sem família não é evangelho. Cristo Jesus em minha vida, sem a minha família, Cristo em minha vida não é representado. Cristo tem que ser representado na minha vida de acordo com aquilo que eu vivo dentro da minha família, da minha casa. E nós estamos vivendo uma grande controvérsia de pessoas querendo sucesso. Isso não é sucesso, isso é fama. Você está em busca de fama. Você quer ser famoso. Independente da forma que você rege a tua vida. Você quer ser famoso. E a fama não está se importando com essas coisas. Agora o sucesso, só terá sucesso se você começar a olhar para a tua posteridade. Para o legado que você está deixando. Não dá para mim fazer um legado, e o legado não é bens, irmãos. As pessoas acham que deixar bens é legado para filho. Bens não é legado nenhum. Legado é formação, é caráter, é fazer homem de coragem, mulheres de coragem, fazer eles terem em mente como enfrentar a vida. Isso é legado. Não adianta você querer enfeitar o teu filho de bens, que você está cavando ruína. Bens sem caráter não é bens. É riqueza, materiais. Não adianta querer enfeitar a esposa, enfeitar o esposo, com legados de bens materiais. Não adianta a igreja querer enfeitar o culto de bens materiais, de tecnologias, se não produzir caráter. Não adianta pastores subir em cima de púlpito, pregarem a palavra e viverem uma vida catastrófica, sem caráter nenhum. Isso, irmãos, a Bíblia nos ensina, Deus nos ensina. E nós regemos a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus. E muitas vezes chega lá no consultório, pais, mães, que são tão negligentes, e uma hora eu quero trazer uma palavra aqui sobre
uma mensagens aqui, séries de mensagens sobre a fidelidade. Porque chegam lá achando, que tá, não, eu trabalho, dou tudo, dou videogame, dou tanta coisa para os meus filhos. Mas o caráter, o sucesso que se deve dar ao filho, está longe. As negligências que temos com a nossa vida. Porque é a tua vida, irmãos. É a minha vida. E nós estamos confrontados com a nossa vida. E obter sucesso é pensar na posteridade. Se eu falhar, se eu errar, se eu tropeçar, e permanecer no meu erro, no meu tropeço, nas minhas falhas, como será a minha posteridade? Como será os meus filhos? Eu já ouvi de jovens na igreja disserem assim, se o meu pastor, o meu líder, vive desse jeito, por que eu vou viver ao contrário? Já ouvi de jovens dizerem isso. Se fulano e Bertano, se o meu pai vive desta forma e não se preocupa em pensar na posteridade, por que eu vou pensar na minha posteridade? Aí busca o isolamento, eu busco, os meus filhos que vêm após mim se viram. Façam a história deles. E você está caminhando no fracasso da tua vida. Porque o fim vai dizer, e se você observasse, se nós observássemos aqui, eu fico feliz aqui por ter uma senhora aqui de cabeça branquinha, duas senhoras aqui de cabeça branquinha aqui, eu conheço ali a sogra do Cássio, né? Também a mãe do pastor Bira, né? Uma coisa linda, irmãos, é os filhos cuidando, né? Cuidando da senhorinha ali. Você não vê mais isso. Né? Você não vê mais isso. Começa a ter, a entrar na idade avançada, os filhos já estão pensando em internar numa casa de... Já estão pensando... Mas muitas vezes, por quê? A gente fala assim, aí nós que somos tão fáceis a apontar, a criticar, a dar a nossa opinião, a gente fala, mas isso não se faz. Mas vai entender o contexto da história, da família. Não dá, a gente não está aqui para julgar nada, irmãos. Eu não estou aqui para julgar nada, eu estou aqui para você pensar. Refletir que sucesso é pensar na posteridade. É pensar na posteridade. Não estou aqui apoiando quem faz isso, quem não faz. Porque quem faz isso, pratica o abandono com os idosos, vai ser idoso um dia. E se tiver o privilégio de ser idoso. E aí vai se deparar com a mesma situação. Então nós temos que quebrar a gente fala assim que não existe maldição hereditária. Não existe. Existe projeção hereditária que fazemos nas nossas vidas. Nós projetamos coisas ruins, projetamos abandonos, vamos colher abandono, vamos colher coisas ruins. Quando eu entendo isso, eu sou liberto pela palavra de Deus e começo a praticar as coisas abençoadoras que Deus nos ensina, aí eu vou ter quem me acolhe na minha velhice. Vou ter pessoas falando da minha história, na minha velhice, e quando partir para a vida futura, vou ter pessoas ainda contando como eu fui na minha vida terrena. Isso é história, isso é sucesso. Pensar na posteridade. Eu estava vendo essa semana um comentário de uma pessoa que falou assim, não, eu preciso ver a minha mãe, devido ao Covid, né? Eu preciso ver a minha mãe, se ela morrer. Já faz tanto tempo que eu não vejo a minha mãe, se ela morrer.
Não é nessa hora da enfermidade, da preocupação, da doença. Eu tenho que pensar o que eu estou projetando para a minha posteridade. São projeções para sucesso ou são projeções para fracasso? Josué que recebeu uma instrução, está dando uma instrução para o povo, dizendo: vocês irão contar para a tua família, para a tua posteridade, que isto sirva de memorial, para entenderem. A Bíblia diz: pais, ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Não é só no caminho de Deus, das coisas de Deus, é no caminho da vida. No caminho da vida. Não dá para você achar que a escola vai ensinar o teu filho. Não dá para você achar que os professores da faculdade vão ensinar o teu filho a viver. Não dá para achar que a babá vai ensinar o teu filho. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. Ensine. Isso aqui, irmãos, há mais de 2000 anos atrás. Ensine os teus filhos a lembrarem do sucesso que tivemos aqui hoje, agora. Do sucesso que tivemos quando passamos este Jordão. Memorial, relato descritivo de memória. Faça um memorial. Lembre. Fale todos os dias. Ah, mas eu não aguento mais ouvir meu pai, minha mãe, ouvir as pessoas dizerem, ouvir o pastor pregar isso. Não te importa, eu não estou preocupado se você está cansado de me ouvir aqui nas quinta-feira. Eu vou continuar batendo aqui, vou continuar dizendo para você: lembre, e faça lembrar os teus filhos, as tuas posteridades, das coisas, do que Deus tem feito, do que é sucesso, do que é importante para você. Porque se você ficar o tempo inteiro dizendo para a tua posteridade que o que é importante para você é um carro novo, é uma coisa, umas coisas materiais, pode ter certeza que eles só vão lembrar das coisas materiais na vida. E quando a vida que está fora, está totalmente absolvida nas questões que eu vivo, nas questões presentes, quando se deparar com essas questões da vida, eu vou tentar recorrer ao material para resolver as questões da minha vida. Aí entra na compra compulsiva, nos comportamentos compulsivos da vida, achando que eu comprar, eu gastar o dinheiro lá no shopping, lá no McDonald's, comer aquele lanche feliz, estou com a minha família feliz. Aí só projeção para fracasso. E Deus é tão bom, irmãos, que Ele nos ensina hoje para a gente arrumar o que ficou para trás. Porque para trás, o que ficou para trás, no futuro, não dá para a gente ir lá e consertar. Então, o que eu tenho que fazer? Projetar do agora. Espera aí, eu estou agindo assim? Deixa eu mudar. O Evangelho é mudança de vida. É mudança. Não dá para permanecer com Cristo e ir vivendo desse mesmo jeito. Ruim. Tem gente que é ruim, irmãos. Os antigos sabem quanto foram criados numa ruindade que vem perpetuando. Então está na hora de quebrar essa ruindade e pensar na posteridade que vai vir. Futuro. Não estou dizendo aqui para você dar as coisas beijadas. Estou dizendo aqui para você moldar caráteres. Aleluias. No versículo 14, eu já quero me adiantar aqui. Tinha tanta coisa aqui para dizer, mas no tempo não nos vai permitir, não irá nos permitir. No versículo 14, há uma coisa aqui tão linda nesse versículo, que diz assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Eu vou parar aqui, vou dividir esse versículo em duas partes. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todos.
O que é engrandecer, irmãos? Tornar alguém grande. Deus engrandeceu Josué. Pensa aqui nessa frase. Deus engrandeceu Josué. Se fosse você, Deus engrandeceu a Marilda, Deus engrandeceu o pastor Bira, o que você pensaria nesta frase? O que veria de pensamento de imediato na tua vida, quando você ouvisse essa frase, Deus engrandeceu o pastor Bira? Talvez você busque aí em alguma coisa material, em alguma coisa que eu possa ver, em alguma coisa que ele possa me demonstrar. Porque nós estamos vivendo o evangelho o tempo inteiro. Se você tem, você é próspero. Deus abençoou a sua vida. Se você não tem, você não é próximo e Deus não está com a tua vida. Você está no pecado, olha aí. Busca o pecado aí, porque as coisas não estão dando certo. É sinal que você está no pecado. Isso é uma filosofia, uma teologia que entrou na igreja da prosperidade. Que estão aí cegamente pregando prosperidade. Sucesso na prosperidade. Tem até aí, se você quiser ir na segunda-feira, vai lá para o Congresso do Sucesso. Prosperidade. E não tem nada a ver com presença de Deus, com sucesso. Porque você pode morar na comunidade, mas você pode ter sucesso na vida. Então não tem nada a ver. Agora, com essa frase, o que vem na nossa mente, na teologia da prosperidade, é coisas palpáveis, né, que eu possa ver. Pastor Bira, chegou de carro novo aí, pastor Bira? Uma BMW aí? Não é assim? Mas o que o texto mostra aqui não tem nada a ver com coisa palpável, material. O texto aqui não está dizendo Deus engrandeceu Josué, não é nas coisas materiais. Deus engrandeceu Josué, por quê? Primeiro, porque as pessoas começaram a ver em Josué o caráter, a personalidade de Josué. Deus engrandeceu Josué porque as pessoas que lá no capítulo 1, pastor Bira, tinha Josué como um cara que não ia dar certo, que não ia para frente, que não conseguiria levar o povo de Israel. Agora olha e vê todo o movimento que Josué fez, numa liderança de caráter, de personalidade. É isso que faz Deus engrandecer uma mulher, engrandecer um homem. O caráter, a personalidade. E Deus engrandeceu Josué. Josué se tornou conhecido pelo seu caráter, pela sua personalidade. E também por algo aqui muito importante, que a segunda parte do verso vai dizer. E respeitaram-no todos os dias da sua vida. Isso aqui é importante. Deus fez aparecer, não Josué, com a sua pompa, com a sua riqueza, com a sua soberba. Deus fez aparecer em Josué o seu caráter, a sua personalidade. E aí adquiriu-se o respeito do povo. Adquiriu-se o respeito do povo. O povo respeitou Josué por quê? Porque Deus abriu o Mar Vermelho, ou o Rio Jordão. Se não fosse Josué, seria com qualquer outro. O povo já tinha visto e ouvido muitos sinais que Deus tinha feito para o povo. Então aquele ali seria mais um sinal de Deus. E quando Deus faz alguma coisa, não é para me engrandecer, porque sou o líder, porque sou o pastor.
Quando Deus faz alguma coisa é para engrandecer o nome dele. Mas o texto aqui está dizendo que Deus engrandeceu Josué. Então não é pelaquilo que Deus fez. Porque o que Deus fez engrandeceu somente a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O povo passou a ter o reconhecimento de Josué pelaquilo que Josué é. Pelo seu ser, pela sua existência, pelo seu caráter, pela sua personalidade. Quer ter sucesso? Seja uma mulher de caráter, um homem de caráter. Que você vai adquirir respeito pelas pessoas. E você vai adquirir grandeza de Deus para a tua vida. Está cheio de pessoas aí, mau caráter. Família destruída. Essa semana eu tive uma conversa, e eu posso dizer isso, com um pastor que só misericórdia. Família gemendo, família destruída. E quer ter respeito, quer ter grandeza, quer ter sucesso. Quer fama. Sucesso é tudo isso aqui. É uma conjunção daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sou como ser. Agora, vestir capas, a sociedade está acostumada a ver as pessoas com as suas capas. Mas o evangelho, irmãos, eles colocam a gente nu. Mas não é para as pessoas, é para nós mesmos. Para enxergarmos. Para vermos como nós estamos vivendo a vida. Projeto vida, como estamos vivendo a vida. Buscando ser pessoas sem caráter. Aí o texto ele vai dizer que o respeito que Josué tem do povo, a palavra respeito significa, ou melhor, primeiro eu quero falar sobre o respeito a si mesmo, mas eu vou dizer o que a palavra respeito diz. A palavra respeito coloca a distância diante da visão diferente de outras pessoas. Ajuda a não julgá-las pela sua escolha ou opinião. A palavra respeito significa o distanciamento da minha visão com a visão do outro. E nesse distanciamento da minha visão com a visão do outro, eu não vou julgá-la e muito menos vou escolher uma opinião para outra pessoa seguir. Muitas vezes a gente fala que ser formador de opinião é o que o outro tem a minha opinião. Mas ser formador de opinião é você formar a tua própria opinião. E eu, que muitas vezes não concordo com a sua opinião, te respeitar. Isso é respeito. Nós estamos vivendo tempos de desrespeito. A sociedade não respeita mais as famílias, os filhos não respeitam mais os pais não respeitam mais os filhos, as lideranças não respeitam mais os liderados não respeitam mais as lideranças. Sucesso tem tudo a ver com respeito. Eu posso divergir da opinião do pastor Bira, mas eu respeito ele. Na opinião daquilo que ele carrega e que ele conduz a vida. Eu posso estar pregando aqui e vocês discordar daquilo que eu estou pregando, mas eu te respeito. Eu não sou o cerne da verdade. Respeitar o outro. Para que eu possa respeitar o outro, eu preciso entender o que é o respeito. E quando eu entendo o que é o respeito, eu tenho que respeitar a mim mesmo. Tem muitas pessoas que não se respeitam. Quando aquela frase que nós usamos, não se dar o respeito. É por isso que eu não respeito ela, não respeito ele, porque ele não se dá o respeito. E o que é se dar o respeito? É respeitar a si mesmo. É a aceitação, a valorização de si mesmo. São expressadas através das minhas atitudes e das minhas ações. Eu quero ter respeito do outro, qual é a tua atitude? Quais são as tuas ações? Se as tuas ações são totalmente deturpáveis, como é que você quer respeito dos outros, respeito da tua família? Um dia,
Meu pai sendo crente. Eu já falei com os irmãos aqui, se alguém não conhece a minha história, um dia eu contarei a minha história para você. Eu venho da igreja desde os meus 7 anos. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor para nada. E desde os meus 7 anos eu venho. E quando eu completei 18 anos, meu pai chegou para mim e falou assim: olha, aqui as coisas vão ter que acontecer assim. Eu não quero saber mais de você indo para a vigília, para as coisas. Eu quero você em casa. Deu 10 horas, eu quero você em casa. Eu tinha completado 18 anos, meu pai sendo crente. Eu falei: pai, eu te respeito. E até os meus 17 anos, eu permitiria que o Senhor controlasse a minha vida. E eu não estou indo contra os princípios que você me ensinou. Mas hoje eu tenho 18 anos de idade. Eu posso e consigo fazer as minhas escolhas. Então hoje, não dá para você pedir isso para mim, porque hoje eu tenho carência de viver a minha busca com Deus. Então, se o senhor entender ou não entender, não dá para se barrar, proibir isso em minha vida. Eu sei da minha necessidade que eu tenho para com Deus. Ah, mas meu pai ficou totalmente bravo. Você está me desrespeitando? Porque lá na minha casa, nenhum filho levantava a voz ou falava com o pai. Lá era só sim senhor, não senhor. Bença pai, bença mãe. E quando eu tomei a liberdade de falar alguma coisa, ele: você está me desrespeitando? Eu falei: jamais vou desrespeitar o Senhor. E aquilo passou, ele ficou bravo lá, tudo, né? Ficou sem falar comigo algum tempo. Mas quem tem respeito e tem atitude respeitável, por mais que a atitude não agrade naquele momento, mas vai ser respeitado. Vai ter o reconhecimento. E o que nós estamos vendo é os desrespeitos. Se a pessoa não tem a sua aceitação, não se respeita a si mesmo, não se valoriza, não valoriza as suas atitudes, as suas ações, como é que quer que o outro respeite? 3 qualidades do respeito a si mesmo. Primeiro, a autoestima. Ter uma boa opinião de si. Não é a opinião do outro, é a opinião de si. Nós estamos vivendo a atmosfera do tempo que as pessoas são elevadas e vivem o que os outros querem que eles vivam. Vai vivendo as coisas dos outros. Mas para ter respeito a si mesmo, eu primeiro preciso ter uma boa opinião de mim. Ter a minha autoestima. Se colocar, se posicionar nesta tua vida. Segundo, ter assertividade, a capacidade de defender os seus direitos, expressar as suas opiniões. Não quer dizer que eu tenho divergência de opinião, que eu não posso expressá-las, que eu não posso dizê-las. Se o outro vai aceitar ou não, se vai concordar ou não, o outro também tem direito de dizê-las. É ter a assertividade está envolvido com a autoestima. Se eu não tenho autoestima, se eu não tenho respeito a mim mesmo, respeito próprio, como é que eu vou me posicionar diante da vida? Como é que eu vou me posicionar na escola, na família, com os meus filhos, com o meu pai, com a minha mãe, com o professor, com o pastor, com a liderança do departamento, se eu não tenho amor próprio, respeito próprio, autoestima, assertividade? Não me posiciono, vivo o que o outro quer. E perco o respeito. E aí quando você vai exigir respeito, você não tem. Porque você não se respeitou a si mesmo. Terceiro, autenticidade. Manter nossa essência, os valores e crenças. Isso aqui é respeito próprio.
Não é porque eu estou numa sala de aula ouvindo o professor falando lá de antropologia, de que o homem veio do evolucionismo e Darwin é o certo. Eu tenho que ter a essência daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, daquilo que eu professo como fé. Eu tenho que ter a autenticidade da essência dos meus valores que eu herdei dos meus pais, por mais que foram em um outro tempo, em uma outra posteridade, ou melhor, em um outro momento, mas eu tenho que carregar o caráter, a personalidade que eu adquiri em toda a minha história de vida. E é isso que, meu pai e minha mãe era quadrado, mas te ensinou valores. Lembra da ética e da moral que a sociedade, a pós-sociedade hoje prega? Você não precisava ter lá na feira ou nos ambientes, sorria, você está sendo filmado. Você não precisava, quem tem moral, caráter, dignidade, não precisa ter uma placa de um anúncio dizendo, olha, esse ambiente ele é filmado, você sabe que você não pode roubar, que você não rouba, não é porque está lá a placa dizendo que está sendo filmado, você não rouba, porque você tem caráter, dignidade e personalidade. Você não precisa carregar o tempo inteiro, olha, a Bíblia debaixo do braço, está o culto inteiro na presença de Deus, tendo que estar todos os dias na igreja, todos os dias orando. Você não precisa disso. Você não precisa disso para você parar de fumar, de beber, para você parar de prostituir. Você não precisa nada disso, você precisa ter caráter e saber dos princípios que foram trazidos para a tua vida. Tem muitas pessoas que precisam carregar coisas na vida para poder não fazer. Para poder não fazer, achando, Tem muito crente que é crente só na igreja. Deus não precisa de crente na igreja. Deus precisa de crente lá fora. Deus precisa de pessoas crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo lá fora. Autenticidade, ser autêntico. O que você é, na tua essência, nos teus valores, na tua crença. Respeito começa onde? Pastor Bira sabe me responder essa. Respeito começa onde, pastor? Em casa. O respeito começa em casa. O respeito não é lá na creche, quando a criança está com 2 anos, 3 anos, né? Já vai para o berçário, para a creche. Respeito não começa lá. O respeito não começa aqui. Eu aceitei Jesus, estou na igreja, agora vou ter respeito. O respeito começa em casa. E sabe o que eu vejo aqui nesse texto? Que quando Josué fala para o povo, olha, vocês irão levar essas pedras que vocês tiraram do Jordão e vão colocar elas aonde? Aonde? Está na leitura aí, irmãos. Aonde vocês vão colocar elas? Vamos lá, vou lembrar vocês. No versículo de número 3, ordenar-lhes dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados, pousaram os sacerdotes os pés, tomai as 12 pedras e levai-as convosco e depositá-las no alojamento em que haveis de passar esta noite. O que é alojamento? A casa. Vocês vão passar essa noite no alojamento aqui, vai ser a casa de vocês? Então é lá que vocês têm que começar com o sucesso, com o respeito, com a dignidade, com o memorial, na casa. Começa na sua casa. E aí, meu irmão, minha irmã, as pessoas irão olhar para você e vão engrandecer você. Aquela mulher, aquele homem, aquela irmã, aquele irmão, realmente, Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Não é pelo aquilo que você fez, pela profecia que você entregou,
pela revelação que você falou, pela palavra que eu preguei, que eu serei engrandecido, que eu terei sucesso. É pelaquilo que eu sou, com caráter, personalidade, diante de vocês, diante da minha família, diante da sociedade. E aí Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: eu vou engrandecer esse meu irmão, esse meu filho, porque o texto dizia os filhos de Israel. Dizendo o tempo inteiro, o texto está dizendo o tempo inteiro, os filhos de Israel. Para lembrar aos filhos de Israel, para lembrar as posteridades que estarão surgindo após a minha transição deste mundo. É isso que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. É isso que eu quero que você reflita nesta noite. Pense nesta noite. Respeite. Filhos, respeite os teus pais. Pais, respeite os teus filhos. Irmão, respeite essa irmã que está do teu lado. Meu irmão, respeite esse meu irmão que está do teu lado. Respeite. Entenda os princípios. É isso que vai te levar para o sucesso na vida. É isso que você vai ter sucesso. Respeite. Compreenda. Pense naquilo que você está vivendo. Naquilo que você está deixando aí de posteridade. O que eu faço hoje, as minhas conquistas hoje são para os meus filhos. São para a minha posteridade. As minhas pregações aqui vão ficar aí permeando. Alguém vai ser alcançado. Então pense nisso. Uma vez uma pessoa chegou para mim lá na clínica e falou assim: eu não vou deixar nada para os meus filhos. Eu olhei assim, né? Não posso dar a minha opinião. É a opinião dela, a opinião dele. Mas eu pensei assim, falei, como a vida dele está fluida pelo um fracasso, pela uma falta de compreensão do que ele está fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha função aqui, nessa minha existência? Se eu estou deixando posteridade. Então não case. Não quer deixar nada para ninguém, não quer deixar história para ninguém? Não case, não tenha filhos. Vive só. Vive só. Mas nem sozinho, nem no isolamento não tem sucesso. No isolamento não existe sucesso. Curve a tua cabeça, meu irmão, minha irmã. Quero orar por você. Quero abençoar a tua vida, a tua família. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, a tua igreja, Pai. Eu abençoo as famílias que me assistem aqui. Os pais, as mães, os filhos que me assistem aqui nesta noite. Que vieram aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra e aprender da tua palavra nesta noite. Oh Espírito Santo, é a tua obra, é a obra regeneradora, a obra de transformação de mente, de coração, transformação de alma. Faça, Espírito Santo, nesta noite as mudanças, as transformações, as libertações que o Senhor, somente o Senhor pode fazer. Sobre esta família, sobre esta casa, sobre este pai, sobre esta mãe, sobre este filho. E no nome de Jesus eu abençoo, Pai. Porque esta palavra é uma palavra abençoadora, é uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração para nos abençoar. Queremos sucesso, Senhor. Queremos que o nosso nome, que a nossa vida seja engrandecida, não num aspecto de fama, mas num aspecto de caráter, de personalidade. É isso que precisamos nesta noite, Jesus. E é sobre isso que nos asseguramos, em teu nome, Senhor. Eu peço agora, Pai, desça, Senhor, desça sobre esta cabeça a unção de graça, a unção de respeito, a unção de bênção, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus.
também nesta minha oração, Senhor, eu quero pedir para aqueles que irão ofertar, ou irão dizimar, aqueles que irão entregar o seu dízimo, a sua oferta, o Senhor alcance. Deus, toca na vida financeira. Não queremos fama, mas queremos ter sucesso. E que o nosso sucesso alcance também a área financeira, Senhor. Que o nosso patrão, aquele que é o nosso coordenador, aquele que está na responsabilidade da liderança na empresa, possa olhar para nós e ver algo diferente. Que este algo diferente seja a tua presença e seja a forma de como eu vivo esta vida. Senhor, abençoe, traga alegria. Traga, Senhor, alegria no trabalho, alegria naquele comércio, aonde o seu filho, sua filha tem trabalhado, tem buscado o seu pão. Traga, Senhor, alegria. Pai, envia, Senhor, os clientes, envia, Senhor, o emprego, a notícia boa para esta irmã, para este irmão, Senhor. Alcance, Pai, esta área. O Senhor prometeu 100 vezes mais, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E eu creio, Senhor, a tua igreja acredita nesta bênção. Então desça sobre a vida desta família. Desça sobre a vida, Senhor, deste meu irmão que paga o aluguel, está preocupado, Senhor, com o valor do mês que vem. Senhor, tu és Deus que supre todas as necessidades. Em teu nome, Pai, abra esta porta. Traga esta bênção, traga este recurso, traga, Senhor, aquele que está gastando muito com os remédios. Senhor, tantos remédios e cada vez é um valor a mais, é um valor a mais. Senhor, nós acreditamos na cura, nós acreditamos que o Senhor é médico dos médicos. Põe as tuas mãos, Pai. A tua filha, o teu filho, quando retornar aquele exame, retornar novamente naquele médico, ele possa suspender essas medicações. Oh Senhor, tu és Deus de obras, tu és Deus poderoso para concretizar um milagre. Cura, Senhor, cura esta doença, cura, Senhor, este trauma, cura, Senhor. Em teu nome nós colocamos diante de ti, ó Pai, e acreditamos na bênção e na vitória em Cristo Jesus.